Esta mulher o tocou com sua fé. Você pode tocar em Deus com a sua fé hoje e crer que não importa que problema você tenha, Deus é grande o bastante para te tirar desta confusão e trazer restauração à sua vida. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Quanto mais você aprender sobre a palavra de Deus, mais você poderá desfrutar de cada dia da sua vida, mesmo aqueles que são duros e difíceis de suportar. Eu tenho falado sobre medo e a superação do medo com a fé e como aprender a fazer mesmo com medo. Então, caso você não tenha assistido, o que eu quero dizer quando digo para fazer tudo mesmo com medo? Bem, a palavra medo, na verdade, significa se esconder ou fugir de algo. E tem passagens na Bíblia onde diz: não temas, pois eu sou contigo. E Deus não estava dizendo às pessoas com quem estava falando para não sentir medo, sabe? Nós sempre vamos sentir medo em momentos diferentes da nossa vida, por diferentes razões e em diferentes ocasiões, mas tendo em mente que nós não temos que nos curvar a cada sentimento que nós temos, sabe? Nós podemos fazer tudo mesmo quando nós estamos com medo. Não deixe o medo controlar você e impedir você de fazer as coisas que acredita que Deus quer que você faça ou as que estão em seu coração, aquelas que você quer fazer. Agora, não podemos ser tolos. Não estou dizendo que se você tem medo de água, se você não consegue nadar, se tem medo de águas profundas, eu não estou sugerindo que você deva mergulhar no fundo de uma piscina só para fazer mesmo com medo. Eu estou falando de coisas que fazem sentido, coisas que você sabe que Deus está te pedindo para fazer, coisas que você precisa fazer. Eu não quero que ninguém se machuque, porque a Joyce disse faça com medo. Mas tem tantas coisas que as pessoas pedem, sabe? Porque, veja, quantas pessoas são convidadas para uma festa e não vão porque têm medo de não conhecer ninguém lá, ou elas têm medo de serem rejeitadas, ou que haverá alguém lá com quem tiver algum problema no passado e elas têm medo de encará-las novamente? Você talvez tenha tantas oportunidades para ter medo que você não pode sequer imaginar quantas. Mas toda vez que o medo vem bater à sua porta, você precisa responder com a fé. Mas para viver sem medo, precisamos aprender a viver também sem a dúvida. Não estou dizendo que Deus fica bravo conosco toda vez que nós duvidamos. Tomé duvidou e disse: eu não acreditarei que seja você, a menos que eu possa colocar as minhas mãos em suas chagas. Então Jesus mostrou para ele as chagas e ele as tocou. Mas então Jesus também disse: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E acho que esse é o lugar onde queremos chegar. Sabe, se você tem uma dúvida real, pode falar abertamente com Deus sobre isso, mas também fique em oração para chegar ao ponto em que você não se atormente com essas dúvidas. Temos que duvidar das nossas dúvidas, porque toda vez que a dúvida vem, significa que o inimigo está tentando roubar algo de nós. Eu gosto de dizer que a dúvida é como medo bebê. Ela não é um medo adulto e atormentador, mas ela é o começo. E assim, se pudermos pegá-la no início, então teremos uma chance maior de realmente superá-la. Abraão tinha fé no impossível. Deus disse que lhe daria o seu próprio filho, mas ele e Sara já haviam passado da idade de gerar filhos. E durante o tempo que ele esperou, sim, ele esperou, durante o tempo em que esperou em Deus para trazer essa promessa a cumprir em sua vida, vamos ler o que a Bíblia diz sobre ele. Romanos 4, do 18 ao 21. Na esperança, Abraão creu contra a esperança que ele seria pai de muitas nações. Algumas traduções dizem, com todas as razões para a esperança ter ido embora, ele esperou pela fé. Em outras palavras, ele não tinha nenhuma razão natural para esperar. Não havia nada para que ele pudesse olhar e dizer: há esperança nisso. Ele poderia olhar para Sara com um corpo quase morto e estéril e pensar: eu não tenho nenhuma esperança nisso. Ele pode olhar para si mesmo, que já tinha 100 anos de idade, e pensar: bem, eu não tenho nenhuma esperança nisso. Não podemos encontrar a nossa esperança nas coisas aqui desta terra, precisamos encontrar nossa esperança em Deus.
E eu realmente acho que é hora de voltarmos a acreditar que todas as coisas são possíveis com Deus. E às vezes não acho que seja porque duvidamos que Deus possa fazer algo, mas duvidamos que Ele faria aquilo por nós. Temos dúvidas sobre nós mesmos e falaremos disso depois, com todas as razões para a esperança ter ido embora. Ele esperou pela fé que se tornaria pai de muitas nações como lhe havia sido prometido. Agora ouça isso. Ele não enfraqueceu na fé quando considerou seu corpo que era tão bom quanto morto, já que ele tinha cerca de 100 anos, ou quando ele considerava a esterilidade do útero de Sara. Então, ele não se escondeu de suas circunstâncias, ele olhou para suas circunstâncias, mas disse: Deus é maior. E acho que é isso que Deus quer que você faça. Não tenha medo das suas circunstâncias. Olhe para elas, olhe na cara delas e diga: eu vejo isso, eu vejo aquilo outro, sabe? Mas nada disso é maior do que o meu Deus. Com Deus todas as coisas são possíveis. Nenhuma incredulidade. Em algumas traduções, nenhuma dúvida ou incredulidade o fez vacilar sobre a promessa de Deus. Agora ouça, mas ele se fortaleceu na fé, enquanto louvava e dava glória a Deus. Ele se fortaleceu na fé, a fé dele ficou mais forte, enquanto ele continuava a louvar a Deus e a agradecê-lo com a antecedência pelo que ele iria fazer. Sabe, quando você pede a Deus para fazer algo que parece ser impossível em sua vida, uma das coisas a se fazer, toda vez que a dúvida vem até você, é apenas abrir a boca e dizer: eu acredito que Deus está trabalhando na minha vida e que a minha vitória vai chegar na hora certa. Em 1 João 5,4 diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé traz vitória à sua vida. Bem, o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se vê. Agora vamos pensar nisso. O que é isso? É a certeza substancial das coisas que você espera, mas não vê ainda. A evidência das coisas que você não vê. Agora, vamos pensar no exemplo. Meu marido e eu temos uma casa aqui na cidade. Você poderia dizer: como eu sei que você tem uma casa? Eu não posso ver sua casa. E eu não posso trazer minha casa aqui para o estúdio e dizer: veja, aqui está a minha casa. Mas eu poderia trazer o documento da minha casa. Eu poderia te mostrar a escritura dela. Então você diria: sim, eu acredito que você tem uma casa. Bem, a Bíblia diz que a fé é a escritura das coisas, as quais nós esperamos, mas que nós ainda não vemos. Mas o medo é, na verdade, crer no negativo. O medo é a evidência de coisas que não esperamos e a certeza das que não queremos ver acontecer. Eu acredito que a fé tem poder criativo, mas acho que o medo também tem poder criativo. E não estou dizendo que toda vez que você teme algo, faça com que aquilo aconteça, mas acho que se você ficar com medo por tempo suficiente sobre algo, isso pode afetar as suas circunstâncias. Foi Jó quem disse: aquilo que eu mais temia, isto me sobreveio. Nós podemos fazer guerra com as nossas palavras quando a fé chega. Veja o que diz sobre Abraão. Nenhuma incredulidade o fez vacilar em relação à promessa de Deus, mas ele se fortaleceu ao dar louvor e glória a Deus. Plenamente convicto de que Deus era capaz de cumprir o que ele prometeu. E acho que é aí que precisamos traçar uma linha hoje. Você está plenamente convicto de que Deus ama você? Convicto de que Deus ele sempre vai fazer o melhor por você? Você acredita que todas as coisas são possíveis com Deus? Veja, aprendi a confiar em Deus ao ponto de que se eu pedir algo a Ele e Ele não me der, então eu sei que a minha oração não estava certa. Não é que Deus não esteja certo. O que eu pedi não era o melhor que Deus queria me dar, sabe? Então, Ele não está me dando o que eu pedi porque aquilo não seria o melhor para mim. Muitas vezes pedimos coisas que pensamos que são certas, mas isso pode não ser algo com que você esteja pronto para lidar ainda? Ou Deus tem algo melhor em mente para você e você ainda não sabe como pedir por isso? Acho que Deus tem tantas coisas boas para nós e simplesmente não temos coragem, não temos fé para pedir a Deus para fazê-las. Por quê? Porque duvidamos de nós mesmos, duvidamos de que Deus faria isso por nós. Mas você tem que lembrar que você não é surpresa para Deus. Ele sabia tudo sobre você antes mesmo de você
nascer, todos os seus dias foram escritos em seu livro antes que ele te formasse no ventre de sua mãe. Ele já sabia de todos os erros que você cometeu e todos que você vai cometer. E enquanto você acreditar nele, enquanto você andar na fé e confiar que Jesus morreu pelos seus pecados e admite, você se arrepende deles e quer viver uma vida santa, seus pecados são perdoados e removidos para tão longe quanto o leste está do oeste. Deus não está bravo com você e Ele quer ajudar você. No livro de Tiago diz que se não sabemos o que fazer, nós podemos ir a Deus, que a todos dá sabedoria. Ele nos ajudará sem nos censurar por nossas falhas. Isso significa que eu posso ter feito algumas coisas tolas e ter me metido em problemas, mas se eu reconheço o que eu fiz e eu vou a Deus e eu digo, eu sei que eu abri a porta para os problemas, fazendo isso, aquilo outro, e Deus, eu sinto muito, eu peço que me perdoe. Eu preciso que você me ajude, me mostre o que posso fazer para sair dessa bagunça, ou se não há nada que eu possa fazer, então faça isso por mim. E Ele não vai dizer, bem, sabe, você fez isso e aquilo. Aqui diz que Ele nos dá sem nos censurar por nossas falhas. Sabe, as pessoas no mundo podem encontrar muitas falhas em você, mas Deus, Ele não se lembra dos seus erros. Ele é misericordioso conosco. E aqui diz que Abraão creu contra a esperança. Ele não enfraqueceu na fé, mas se fortaleceu enquanto dava louvores e glórias a Deus. Agora, eu quero compartilhar uma história com você em Marcos 5, onde Jesus ele realmente ignorou a voz da dúvida e incredulidade. Sabe, acho que temos que aprender a reconhecer quando Deus está falando conosco e quando o inimigo está falando, sabe? E se for o inimigo, temos que dizer, eu sei que você é um mentiroso, eu vou te ignorar, eu não vou te dar atenção. Marcos 5:22, eu quero que você tente se inserir nesta história. Às vezes, apenas lemos essas coisas, mas nós não pensamos sobre elas. Enquanto eu ler isso, eu quero que você finja que está aqui e que está vendo tudo isso, sabe? Um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, vendo Jesus, caiu aos seus pés e implorou sinceramente, dizendo, minha filhinha está a ponto de morrer. Venha e coloque suas mãos sobre ela para que ela possa ficar bem e viver. Imagine a intensidade da oração desse homem. Minha filhinha está quase morta, mas eu creio em você. Você viria e colocaria as mãos sobre ela para que ela fique curada? Bem, Jesus estava cheio de compaixão e então ele foi com ele. Mas havia uma grande multidão que seguia Jesus, porque as multidões seguiam a Jesus por onde quer que ele fosse. E naquela multidão havia uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos. E ela tinha ido a todos os médicos, ninguém conseguiu fazê-la melhorar. Então isto custou todo o dinheiro que ela tinha. Mas ela tinha ouvido falar de Jesus. E a amplificada diz que ela ficava dizendo para si mesma, se eu tocar na barra de suas roupas, eu sei que eu vou ser curada. Eu amo isso. Se você vai falar consigo mesmo, fale alguma coisa positiva, sabe? Eu creio que se eu apenas chegar em Jesus e tocá-lo, eu vou ser curado. E então, Jesus estava a caminho para curar a filha daquele homem, que estava quase morta, e agora ele para ajudar outra pessoa. Pense em como isso faria você se sentir. Pense se fosse você o Jairo. Que tipo de dúvida, que tipo de medo teria atacado a sua mente naquele momento? Quando ela tocou Jesus, imediatamente o fluxo de sangue secou e ela sentiu em seu corpo que ela estava curada de sua doença. E Jesus sentiu o poder saindo dele. Este poder de Deus é algo real. É uma coisa tangível. Você sabe quando o poder de Deus está trabalhando em sua vida. E Jesus se virou para a multidão e disse, quem me tocou? E os discípulos pensaram que aquela era uma pergunta tola, uma multidão enorme aqui. O que você quer dizer com quem me tocou? Tem um montão de gente aqui? Mas sabe, aquela mulher, ela o tocou com sua fé. Você pode tocar em Deus com sua fé hoje e crer que não importa o problema que você tenha, Deus é grande o bastante para te tirar desta confusão e trazer restauração à sua vida. Mas a mulher, sabendo o que aconteceu com ela, veio
com medo e tremores, e caiu diante dele e contou-lhe toda a verdade. Ele disse: filha, a sua fé te curou, agora vá em paz. A fé faz coisas. A fé traz libertação. A fé traz mudança. A fé traz cura. A fé traz o trabalho que você precisa quando não há emprego disponível, sabe? Enquanto ele ainda falava, alguém veio da casa de Jairo e disse: a sua filha está morta, você já não precisa mais incomodar o mestre. Ah, meu Deus! Como ele se sentiu? Jesus, por que você teve que parar por ela agora? Eu te contei a minha situação desesperadora. Não estou dizendo que foi o que ele disse, mas ele deve ter tido vontade de dizer. Mas agora ouça isso. No versículo 36. Marcos 5:36. Mas ouvindo, diz a Bíblia amplificada, mas ignorando o que eles disseram, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, somente creia. Uau, ele está dizendo: apenas fique totalmente focado em Jesus. Acho que é Hebreus 12 que diz: desviando o olhar de tudo que te distrai, focando em Jesus, o qual é o autor e o consumador da sua fé. Deus, ele não começa a te dar fé por algo para te deixar destituído e sem resposta. Ele é o autor e o consumador da sua fé. Mas às vezes você precisa continuar crendo quando parece que nada vai funcionar e que você nunca vai receber aquilo que pediu a Deus. E eu sinto no meu coração hoje que há pessoas que desistiram dos seus sonhos, pessoas para as quais o inimigo simplesmente falou: esqueça, isso nunca vai acontecer. Esqueça isso. Você está cheio de ideias brilhantes, mas nada disso é o que Deus falou com você. Ouça, desligue sua cabeça e volte e veja o que está no seu coração. Se você se perdeu e cometeu um erro, então admita e confesse. Mas se você disser não, eu acredito que é isso o que Deus quer fazer, eu acredito que isso é algo que Deus falou comigo, então você precisa agitar a sua fé hoje. Avive aquela chama que uma vez queimou no seu interior e então volte a dizer: eu creio em Deus e não importa quanto tempo leve, eu não vou desistir de Deus, porque eu recebi a palavra dele sobre isso e ele é fiel. Então, ele não permitiu que ninguém o seguisse, exceto Pedro, Tiago e João. E por que isso? Porque Jesus ia ressuscitar aquela garota dos mortos e ele não queria um monte de dúvida e incredulidade. Ele queria fé à sua volta. E quer saber, quando você está em uma situação desesperadora e parece que nada vai funcionar, você não precisa de pessoas ao seu redor que são negativas, sempre dizendo que nada vai funcionar. Você precisa estar cercado de pessoas positivas, pessoas de fé, pessoas que vão te encorajar e acreditar em Deus com você. Eu conheço algumas pessoas quando eu preciso de alguém para orar, sei para quem ligar, porque elas não vão dizer: oh, claro, eu vou orar por você. Sabe, elas vão orar mesmo. Elas vão realmente orar. E eu tenho confiança de que Deus vai ouvi-las. Eles foram até a casa do chefe e houve uma grande comoção, pessoas chorando e lamentando muito alto. E quando entrou com eles, ele disse: por que estão fazendo tal comoção? A criança não está morta, ela apenas dorme. E eles riram dele. Mas veja o que ele fez. Ele colocou todos para fora. Mais uma vez se livrou da dúvida e incredulidade. Ele colocou todos para fora e levou o pai e a mãe da criança e aqueles que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, e foram para onde a criança estava e, claro, ele a ressuscitou. Ela se levantou, totalmente curada. Quer saber? Alguns de vocês poderiam mudar suas vidas se simplesmente se afastassem de algumas das pessoas negativas, duvidosas, com quem vocês andam o tempo todo. Sabe, eu não suporto a negatividade. Isso é interessante porque, em certo momento da minha vida, eu era uma pessoa muito negativa. Eu sempre digo, se eu tivesse 2 pensamentos positivos ao mesmo tempo, meu cérebro tinha cãibra. Eu havia crescido ao redor de um pai negativo e ele não confiava, nem gostava de ninguém. Tudo tinha um motivo oculto, sabe? E eu cresci sendo ensinada a ser sempre negativa. E era como se eu fosse uma tola se eu fosse positiva. Então, levou um tempo para Deus me mudar, sabe? Dave e eu estávamos casados
há pouco tempo e ele me disse: por que você é sempre tão negativa? Eu disse: bem, se você não espera que nada de bom aconteça, então você não vai ficar desapontado se nada acontecer, sabe? Eu tinha tantas decepções na minha vida que eu achava que estava me protegendo, crendo apenas em pensamentos ruins, em coisas ruins. Na verdade, eu tinha o que a Bíblia chama em Provérbios 15:15 de pressentimentos malignos. Havia sempre esse sentimento ao meu redor, como se eu estivesse esperando o martelo cair, por assim dizer, sabe? Você tem que ter cuidado ao se permitir entrar nesta situação. E então, se você está tendo problemas agora, não deixe que seus amigos sejam pessoas que não querem fazer nada além de falar do seu problema e, além disso, só falam coisas negativas a respeito. Cerque-se de pessoas que vão te trazer alegria, que vão fazer você rir, pessoas que vão te encorajar e dizer que Deus pode fazer qualquer coisa. A palavra dúvida, se buscarmos a definição, significa não haver caminho, ficar sem recursos, ser envergonhado, estar em dúvida, perplexo, com prejuízo. A dúvida também pode significar estar de duas maneiras, implicando incerteza sobre qual caminho seguir. Dizem que os crentes com pouca fé ficam em cima do muro. Pense nesta frase: está tudo em cima do muro. Bem sabe, Deus quer que nós saibamos que Ele é bom e que Ele quer nos ajudar. Como eu disse no capítulo 1 de Tiago, versículos 5-8, se algum de vocês não tem sabedoria, peça a Deus que a dá generosamente a todos, sem censura, e será dada a vocês. Mas peça-a com fé e sem duvidar, pois aquele que duvida é como uma onda no mar lançada, impulsionada pelo vento. Pois esta pessoa não deve sequer supor que ela irá receber qualquer coisa que peça ao Senhor. Então eu quero te dizer agora, defina a sua mente no que você acredita e sustente isso. Eu vou falar de novo. Defina a sua mente no que você acredita e sustente isso. E não pense nem por um minuto que você não será testado, porque você vai. Pode ter que esperar, pode parecer que nada vai funcionar, mas é aí que você vai combater o bom combate da fé. E você continua dizendo: eu não vou temer, porque Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. E eu sei que Deus me ama e tem um bom plano para a minha vida. Então, agora eu disse anteriormente, eu acho que muitas vezes duvidamos de nós mesmos mais do que de Deus. Então agora vamos falar sobre isso um pouco antes do nosso tempo acabar. Você julga cada passo, cada movimento que você faz? Seus pensamentos são: eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter comprado isso, eu não deveria ter ido lá, eu não deveria ter comido isso, eu não oro bastante, eu não li o capítulo certo da Bíblia, eu não confessei a palavra o suficiente hoje. Eu li a Bíblia, mas não entendi nada. Eu esqueci de abraçar os meus filhos nesta manhã. Eu falo demais. Eu deveria ser mais calada. Eu deveria ser um pai melhor. Deveria ser uma mãe melhor. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. O diabo sempre quer te dizer o que você não é. Mas o que quer que você não seja, Jesus vai compensar isso e vai te fazer mais do que suficiente se você colocar a sua fé nele. E não saia por aí dizendo: eu não deveria ter feito isso. Sabe quantas vezes na minha vida eu acordava cedo de manhã para passar tempo com Deus e eu orava e eu estudava a Bíblia e, sabe, toda vez que eu terminava, o diabo me fazia sentir como se eu tivesse orado errado. Eu não oro na postura certa, não orei na posição certa, eu não orei o bastante, Deus não me ouviu. E eu tive que aprender a parar de acreditar nessas mentiras e parar de duvidar de mim mesma. E quer saber, esta talvez seja uma das coisas mais importantes que você vai ouvir por um longo tempo. Pare de duvidar de si mesmo. Quer saber? Deus acredita em você. Mas não adianta nada se você não acreditar em você também. Eu não estou dizendo para ter uma atitude arrogante, orgulhosa, assim, graças a Deus, eu sou tudo isso e tudo mais. Mas o que estou dizendo é para se levantar todos os dias, com a intenção de fazer o seu melhor para Deus, sabendo com antecedência que você não vai atingir a marca de 100% de perfeição, mas crendo que Deus é mais do que suficiente para cobrir seus pecados e cuidar deles. Deus não quer que você viva no tormento da autodúvida. Creia que você pode ouvir de Deus, creia que Deus te ama, creia que Ele tem um bom plano para a sua vida, creia que não há erro que você possa cometer que seja grande demais
para Deus não transformá-lo e fazer disso um milagre em sua vida. Alguns podem estar esperando para ver se algo de bom vai acontecer, mas me pergunto quantos de vocês estão realmente esperando agressivamente que algo de bom aconteça. Sabe, hoje na nossa sociedade, há tantas coisas acontecendo que podem fazer as pessoas terem medo e Deus quer que você realmente desfrute a vida. Eu amo João 10:10. O ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que você possa ter e desfrutar a sua vida. E que a tenha plena e abundante até que ela transborde. Então, você está desfrutando sua vida, não apenas agora enrolado no seu sofá, ou estando com suas amigas, mas você diria que em pelo menos 90% do seu tempo você realmente desfruta a sua vida? Eu acredito que uma das coisas com que glorificamos a Deus é desfrutando dele, desfrutando do que ele nos deu, sabe? Mas uma das coisas que impede a alegria é o medo. E no mundo em que vivemos hoje, há muitas oportunidades para
se ter medo? Certamente já lemos, ouvimos as notícias e é só coisas ruins uma atrás da outra. Parece que a maioria das pessoas com quem você tenta falar, elas só falam de todos os problemas do mundo e eu sei que temos problemas e não podemos ignorá-los, não podemos enfiar a cabeça na areia, mas também temos um Deus. Vamos lá, senhoras, quero que todas vocês digam, nós também temos um Deus. E quer saber, Deus é maior do que qualquer problema, Ele é maior do que todos os problemas do mundo juntos, sabe? Deus é maior do que, sabe? Eu espero que haja milhares e milhares de pessoas assistindo agora, e se você juntar todos os seus problemas, Deus é maior do que todos esses problemas. E Ele quer nos libertar do medo. Agora, ser liberto do medo não significa que você nunca sentirá medo. Significa que você não permite que o medo controle você. Você aprende a fazer o que acredita que Deus quer que você faça, a fazer o que está em seu coração para fazer, mesmo que você tenha que fazer isso enquanto você sente um pouco de medo. Coragem é você seguir em frente, na frente do medo, não é a ausência do medo. E a palavra medo realmente significa fugir, alçar voo ou se esconder de algo. E há muitos tipos diferentes de medo, então eu acho que hoje o que eu gostaria de fazer é falar com você sobre uma variedade de tipos de medos nos quais nós podemos nos concentrar em vencer. Eu sei que, de todas as coisas que eu falar, certamente haverá 2 ou 3 ou 4 coisas que você realmente precisa. E alguns podem dizer, quando terminarmos, nossa, eu precisava disso. E então, o primeiro medo do qual eu quero falar é o medo do mal. Sabia que Davi o salmista disse, não temerei mal algum, pois Deus está comigo? E eu amo Salmo 27, versos 13 e 14. Ouça isso. O que teria acontecido comigo se eu não acreditasse que eu veria a bondade do Senhor na terra dos viventes? Então Deus quer que você e eu esperemos, sim, eu disse esperar, coisas boas e não temer as coisas más. Agora, eu cresci numa situação disfuncional, uma situação abusiva com um pai alcoólatra e havia um monte de coisas ruins acontecendo comigo. Eu me casei com o primeiro cara que apareceu porque achava que ninguém iria me querer. Ele me traía, saía com outras mulheres e assim foram mais 5 anos de pura miséria. E assim, mesmo quando eu me casei com o meu marido Dave, com quem eu sou casada há 53, 54 anos, às vezes perco os números e eu tenho que me esforçar para lembrar, sabe? Mas quando eu me casei com o Dave, e sabe, ele queria ser bom para mim, mas eu não sabia como receber isso, porque eu tinha criado um hábito, quero que entenda isso, eu havia criado um hábito de esperar que as coisas ruins acontecessem. E você disse, por que alguém faria isso? Bem, eu tinha passado por tantas coisas ruins, já tinha sido tão decepcionada tantas vezes por esperar por algo bom e aquilo não acontecer, até que cheguei ao ponto onde eu achava que eu estava privando a mim mesma, se eu não acreditasse que coisas boas iriam acontecer. Alguns podem estar esperando para ver se algo de bom vai acontecer, mas me pergunto, quantos de vocês estão realmente esperando agressivamente que... algo de bom aconteça. E então eu dei uma volta radical e eu cheguei até aqui, sabe? E em vez de esperar que coisas ruins aconteçam, todas as manhãs parte da minha oração e tempo de comunhão com Deus é dizer, eu estou esperando que algo de bom aconteça comigo hoje.
Sem fé, nós todos vamos viver com medo, porque a fé é a única coisa que vence o medo. Quando o medo bater em sua porta, mande a fé atendê-lo. Sem fé, não podemos receber nada de Deus. Deus tem coisas boas reservadas para você, mas você tem que ter fé por elas e a fé faz com que você espere. Nós recebemos tudo pela fé. E sem medo, nós não vamos receber nada de Satanás ou do diabo, nosso inimigo. Você pode sentir medo, mas ainda assim continuar seguindo em frente e fazer aquela coisa da qual tem medo. Muitos anos atrás, quando senti que Deus queria que eu largasse meu emprego de tempo integral e gastasse tempo estudando a palavra de Deus, porque eu havia sentido que Ele tinha me chamado para ensinar, eu já tinha 3 filhos, não podia ir para a faculdade de teologia, eu não podia deixar tudo e dizia bye bye, mamãe está indo para a faculdade. Mas eu precisava ter alguma preparação e a única coisa que eu sabia fazer era passar tempo estudando. Bem, trabalhando em tempo integral, voltando para casa, fazendo todo o trabalho e as compras e fazendo todas essas coisas, eu não tinha tempo de estudar. Então eu comecei a sentir que Deus queria que eu saísse do meu emprego, onde eu ganhava um bom dinheiro, e que confiasse nele para cuidar de nós. Mas havia um pequeno, minúsculo probleminha. Nossas contas eram maiores que nossa renda e todo mês nós precisávamos de um milagre. Me pergunto se tem alguém nos assistindo agora que todo mês você precisa de um milagre para pagar suas contas. Bem, foi assustador para mim. Eu me lembro da primeira segunda-feira, quando eu já não tinha mais o emprego, eu não estava mais trabalhando. Eu me lembro de andar pelo corredor da minha casa e eu estava tão apavorada que eu sentia os meus joelhos tremendo como se eu fosse desmaiar, sabe? E Deus falou comigo e Ele disse, você pode fazer isso de 2 formas, ficando com medo o tempo todo ou confiando em mim por milagres. E eu decidi naquele momento que eu não queria viver com medo, porque, sabe, se eu continuasse deixando o medo dominar, sabe o que eu teria feito? Eu teria acabado procurando um novo emprego, voltando para o antigo. E eu precisava permanecer na posição de fé, e eu precisava esperar que Deus cuidasse de nós, mas a maior parte da minha vida, e eu meio que sentia uma atmosfera ao meu redor, alguns de vocês vão entender e compreender isso, mas era algo tão atormentador, e eu realmente não sabia o que era aquilo, mas numa manhã eu estava no espelho enquanto me maquiava, me preparando para ir trabalhar, isto foi antes de eu sair do meu emprego, e eu disse a Deus, Deus, o que é isso? O que é essa coisa que eu sinto o tempo todo? Aquilo me fazia sentir ameaçada e eu não entendi o que era. E Ele falou ao meu coração, pressentimentos malignos. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Eu nem sabia o que era. Mas há uma escritura em Provérbios 15, verso 15, na Amplificada, que diz, todos os dias do oprimido e do aflito, eles são ruins por causa de pensamentos e pressentimentos ansiosos. Está bem aqui na Bíblia. Dias miseráveis são miseráveis porque você espera que coisas ruins aconteçam com você. Mas aquele que tem um coração feliz tem um banquete contínuo, independente de suas circunstâncias. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós podemos ter, diz a Bíblia, uma alegria indescritível e cheia de glória, a paz que excede todo o entendimento. Em outras palavras, você pode ter vários tipos de situações na vida e ainda assim desfrutá-la. Desfrute de onde você está, no caminho para onde você está indo. Talvez haja alguém aqui assistindo cuja vida não esteja exatamente do jeito que você queria. Todos estamos crendo em algo, mas nós não devemos ficar tão focados em chegar ao destino que nós não desfrutamos a jornada. Deus está esperando para ser bom para você. Agora, essa escritura, Isaías 30:18, na Bíblia Amplificada, ela é tão surpreendentemente maravilhosa. Esta não é a tradução da Amplificada, mas eu te encorajo a procurar mais tarde. Esta é da NVI, sabe? No entanto, o Senhor espera para ser gracioso com você. Ele espera para ser bom para você. Oh, meu Deus! Portanto, ele se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que esperam por ele. Sabe como eu vejo isso, o que acho que isso está dizendo? Deus está esperando para ser bom para você.
Mas as únicas pessoas para as quais ele pode ser bom são aquelas que estão esperando que ele seja bom para elas. Então, o que você tem esperado? Você tem esperado ansiosamente, animadamente que Deus faça algo tão incrível na sua vida, algo grande? Você fica falando sobre isso ou fica falando dos seus problemas, esperando mais do mesmo? Deus está esperando para ser bom para você e ele está esperando que você espere por ele para ser bom com você? Eu amo isso. Eu não sei como eu posso deixar isso mais claro. Provérbios 1, verso 33 diz: aquele que me ouvir vai viver com segurança e confiança e vai ficar quieto, sem medo ou temor do mal. Então, onde você estiver, diga assim: eu não vou temer nenhum mal. Eu não temerei nenhum mal. A próxima coisa que falaremos é sobre o medo da rejeição. E, sabe, este é um dos grandes para mim. Primeiramente, Jesus foi rejeitado. Ele disse: se rejeitaram a mim, vão rejeitá-los também. Não tem como você passar pela vida sem nunca ser rejeitado, e quando nos sentimos rejeitados, isso é o oposto de ser aceito, e todos queremos ser aceitos. Todos queremos ser incluídos. Todos queremos ser apreciados e ser admirados, e queremos fazer parte, sabe? Mas quando alguém te rejeita, faz você sentir que tem algo de errado com você, e isto faz com que eles não te queiram. Quantas vezes as crianças que foram adotadas vivem atormentadas a maior parte de suas vidas porque elas se perguntam o que há de errado com elas para que seus pais não as quisessem? E você não deveria crer assim, você não deveria viver assim, porque seus pais podem não ter tido outra escolha ou talvez tiveram problemas, mas isso não significa que havia algo de errado com você. O meu pai abusou de mim durante anos e eu pensava: o que há de errado comigo? O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Mas não havia nada de errado comigo, eu era apenas uma criança. O meu pai era o único que tinha problema. Ele era doente. Era ele que estava fazendo a coisa errada. Então, só porque alguém não gosta de você, ou rejeitam você, ou não convidam você para a festa, não deixe que isso faça você sentir que haja algo de errado com você. Talvez eles estejam perdendo uma oportunidade de te conhecer e não perceberam ainda. Jesus foi rejeitado por seus próprios irmãos. Eles achavam que ele era um louco e eles queriam que ele fizesse milagres para provar quem ele era. E ele foi rejeitado pela própria família. Onde quer que Jesus ia, havia alguns que o aceitavam, mas muitos o rejeitavam. Os líderes religiosos da época, por exemplo, o rejeitaram. Os líderes do governo o rejeitaram. Pilatos o rejeitou e Herodes o rejeitou. E quando ele esteve em seus momentos de maior necessidade no Getsemane, quando ele precisava que seus discípulos, por quem ele daria a própria vida, que eles orassem com ele por 1 hora, eles dormiram. Certamente isso pareceu rejeição. E então, quando ele estava sendo interrogado pelos líderes do governo, Pedro negou conhecê-lo e ele era tão próximo de Pedro. Eu não o conheço, não o conheço. Bem, eu sei por experiência na minha própria vida que Satanás usa a rejeição, a dor da rejeição. E eu li ontem que os médicos, eles concluíram que se você olhar para uma ressonância magnética, a parte do seu cérebro que se ilumina quando você está com dor física é a mesma que aparece quando você é rejeitado.
É como se você estivesse sendo fisicamente ferido. Então, a dor emocional, eu acho que às vezes a dor emocional, ela é ainda mais dolorosa do que a dor física. Sabe, eu sei o que é ser rejeitado e sei que muitos de vocês sabem também. Talvez você teve um cônjuge que foi embora. Talvez alguém com quem estava namorando terminou com você. E você pensou, o que há de errado comigo? Talvez você tenha sido recusado para uma promoção no trabalho ou não conseguiu um emprego para o qual se candidatou sem nenhum motivo, ou você foi o único que não foi convidado para a festa. Quer saber? Tem várias maneiras de nos sentirmos rejeitados. Mas tente parar de pensar assim, o que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Você pode perguntar a Deus se há, sabe, uma razão, se há algo que eu preciso saber que eu não sei. Então, mostre-me. Mas não fique por aí achando que tem algo de errado com você, porque nem todo mundo está aplaudindo e torcendo por você. Eu li que 10% das pessoas não vão gostar de você, não importa quem seja ou o que faça. Então tive que encarar o fato de ficar feliz com os 90% e parar de me preocupar com os 10%. Quando Jesus enviou seus discípulos, ele enviou 70 deles em pares para sair e pregar o evangelho e curar os doentes, expulsar demônios. Ele disse, quando entrarem em uma cidade, encontre uma casa onde possam ficar e, se a paz estiver ali, você pode ficar. Mas ele disse, se eles te rejeitarem, ou se não quiserem recebê-los e não... Tình yêu giờ nói xa đâu nào ai thấu hiểu. Một người hy sinh tất cả để yêu, một người ngổn ngang bỏ rơi biết bao điều, để một mình em cô đơn giữa bóng đêm. Anh xin lỗi khi đã nói lời từ chối, khiến trái tim em giận dỗi. Anh ngốc nghếch quá đi thôi. Nem a sua mensagem, então, sacode a poeira de seus pés e vão para a próxima cidade. E sabe, alguns de vocês estão sofrendo emocionalmente, porque você experimentou uma dolorosa rejeição em sua vida. Pode ter sido há 10 anos, pode ter sido ontem. E Deus está te dizendo neste momento, sacode isso. Não deixe que isso te leve para mais e mais e mais e mais e mais baixo. E não dê ouvidos à mensagem que o inimigo toca para você incessantemente, que diz, o que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Jesus tomou o nosso pecado e você pode dizer que ele pegou a nossa injustiça e nos deu a sua justiça. 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado para que pudéssemos ser feitos a justiça de Deus em Cristo. Então é muito interessante para mim e muito bonito que a primeira coisa que Deus quer nos dar depois da salvação é a sua própria justiça. Sabe por quê? Porque ele entende que o diabo trabalha intensamente para nos fazer sentir assim. O que há de errado comigo? Não posso fazer o que você faz. O que há de errado comigo? Não sou bonita como você. O que há de errado comigo? Eu peso alguns quilos a mais que você. O que há de errado comigo? Bem, sabe, há coisas que eu consigo fazer, mas honestamente há mais coisas que não consigo fazer do que as que consigo. Eu sou comunicativa. Eu consigo falar com as pessoas e falar de uma maneira facilmente compreensível e sabe? E eu tenho o dom de escrever. E eu amo ofertar, amo fazer as pessoas felizes, mas eu não consigo tocar um instrumento. Eu não sei cantar. Eu não sei sequer desenhar um bonequinho no papel. Eu não leio muito rápido. Conheço pessoas que conseguem ler um livro em um dia, numa viagem de avião, ou conheço pessoas que leem 2, 3 livros por semana. Eu levo um bom tempo para ler um livro. Eu não memorizo a Bíblia. Eu conheço muito da Bíblia, mas não memorizo capítulos inteiros e conheço pessoas que memorizam capítulos e capítulos. Eu costumava tentar fazer o que todos estavam fazendo, mas eu não faço isso mais. Hoje eu sou eu e eu sou muito feliz por ser eu. E se alguém rejeitar a mim, isso é entre eles e Deus. Quero que você seja do mesmo jeito. Não tema a rejeição.
Jesus nunca, nunca, nunca te rejeitará. Nunca. E sobre o medo de que as coisas nunca mudem, aposto que alguns de vocês estão lidando com alguma situação. O meu marido, ele nunca vai mudar. Meus filhos nunca vão mudar. Eu nunca vou ter a minha casa própria. Eu acho que eu nunca serei feliz. Eu nunca vou perder peso. Eu vou te dizer uma coisa, Satanás está cheio do que eu chamo de mentiras do nunca. Ele quer fazer você pensar que todos os problemas que você tem, você os terá para sempre. Aprendi a dizer, quando eu tenho problema, isto vai passar. Porque uma das coisas que faz você se sentir sobrecarregado e derrotado é pensar que você vai ter que suportar aquilo para sempre. Eu não consigo suportar, essa dor vai durar para sempre. Quantos problemas você já teve na sua vida no passado que não tem agora porque Deus cuidou de tudo? Então qualquer problema que você tenha, pode relaxar porque Deus está trabalhando nesse problema também e Ele vai cuidar de tudo para você. Com medo você nunca vai mudar. Os seus familiares nunca vão mudar. Suas circunstâncias nunca vão mudar. Você nunca vai ter dinheiro bastante. Você nunca vai se casar. Você nunca vai ter paz. Você nunca desfrutará sua vida. Deixe-me dizer, tudo está sujeito à mudança, exceto Deus. Com Deus todas as coisas são possíveis. Então não tenha medo de que as coisas não vão mudar para você. Fique satisfeito onde está, sabendo que Deus está trabalhando em sua vida e que Ele está fazendo grandes coisas para você. Mas e o medo da mudança? Algumas pessoas temem que as coisas nunca mudem para elas, sabe? E outras temem que elas mudem. A mudança vem. E isto é assustador. Mas quer saber, qualquer pessoa que não mude será deixada para trás. Estamos no ministério há 45 anos e 35 desses anos que nós temos esse ministério, e exceto que ele era muito pequeno quando começou e me parecia que seria para sempre, mas aos poucos ele foi crescendo. E nós ainda estamos indo muito bem no ministério, Deus tem nos abençoado muito, sabe? Mas tivemos que fazer várias mudanças ao longo do caminho. Nas nossas roupas, nas nossas músicas, como nós organizamos a plataforma nas conferências, nosso estúdio de TV, estamos sempre atualizando e mudando. E quando você pensa, está tudo bem, sempre foi assim, vamos deixar assim, já está a caminho do fim quando faz isso. Você precisa estar disposto a mudar. Você tem que estar disposto a mudar, sempre estar disposto a mudar. Algumas pessoas dizem, não gosto de mudanças. Bem, nem todos gostamos de tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer. Fazer o que Deus quer que nós façamos, sabe? Sabendo que esta é a melhor coisa para nós. Nossos corpos mudam. No começo, tudo está em cima e firme. Nosso rosto é firme. Nossos corpos são firmes. Nossos ombros não faziam isso, agora automaticamente eu tenho que me certificar que fiquem assim. Eu não sei, parece que você se levanta e você olha no espelho e tudo que estava aqui em cima agora está lá embaixo. As pessoas falam de levantar aqui, levantar ali. Alguns acham que poderíamos levantar todo o nosso corpo. Comece por baixo e levante tudo. Puxe tudo para cima. Amarre-se no alto e corte. Todas as coisas mudam. Nossos filhos crescem, saem de casa. Nossos amigos mudam. Você pode ser muito próximo de alguém por 10, 15 anos e agora talvez nem estejam mais em sua vida. Empresas saem do mercado. Bairros se deterioram. Dave e eu fomos até a área onde nós morávamos quando nós nos conhecemos, sabe? Há uns 50 anos atrás, e
O bairro onde eu morava ainda estava em boas condições, mas a casa em que Dave cresceu estava toda deteriorada e... É triste, sabe? Você passa por ali e diz... Cara, eu me lembro de quando, eu me lembro de quando, eu me lembro de quando... Mas tudo muda, nada permanece do mesmo jeito, sabe? Você tem que estar disposto a aceitar as mudanças em sua vida. Sabe, Deus disse a Abraão para sair do lugar onde ele estava e ir para o lugar que ele iria mostrar-lhe. Bem, ele estava enfrentando mudanças e ele nem sabia realmente qual seria o tamanho dessa mudança. A mudança está chegando. Ele só não sabia o que ela envolveria e você fala sobre dar um passo de fé. Cara, ele deu um passo de fé. Sabe, Deus disse a Josué, e está registrado em Josué capítulo 1, nos primeiros 9 versos diz: após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué: Moisés é morto? Bem, isso não era novidade, eles já estavam de luto por Moisés há 30 dias e ele sabia muito bem que ele estava morto. Mas há muito mais por trás desta afirmação, porque o que Deus estava dizendo era: Moisés está morto e eu estou te chamando para tomar o seu lugar. Então se prepare para uma grande mudança em sua vida.